Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão Trevozão. Sim, mais um vídeo do mês de Halloween, o mês do Dia das Bruxas, aqui com indicações de uma série que eu amo muito. Esse é o vídeo temático de Doctor Who. Aqui eu irei indicar 5 episódios para você assistir nessa véspera de Halloween, envolvendo mistérios e elementos sobrenaturais ou de horror com Doctor Who. Então, sejam bem-vindos ao Cine Tavão e bora pro vídeo. Começando com Listen, dirigido por Douglas McKinnon e escrito por Steven Moffat. Nesse episódio, o doutor está tentando rastrear uma criatura com a habilidade de se esconder. Ao mesmo tempo, temos Clara Oswald tentando sair em um encontro com Danny Pink. É uma história que fala muito sobre a natureza do medo, se utilizando de uma veia de suspense muito bem desenvolvida ao longo do episódio. É uma busca constante do doutor atrás dessa criatura, que vai levando ele e Clara até os confins do universo e do tempo. É um dos melhores episódios a usar da ficção científica, do desconhecido, do absurdo, como um elemento de horror completamente bizarro. Acredito que até quem não viu Doctor Who está familiarizado com toda a ideia e o conceito do episódio Blink. É um episódio da época do David Tennant e é considerado um dos melhores episódios de toda a série. Mais uma vez escrito por Steven Moffat e aqui dirigido por Hattie MacDonald. Acompanha o Dr. David Tennant, aqui preso em 69, tentando se comunicar com uma jovem mulher em 2007, Sally Sparrow, vivida por Carey Mulligan. Sim, meus amigos, se você é um ator britânico, em algum momento você vai fazer Doctor Who. A regra é clara. E é todo o episódio voltado à presença e ao elemento bizarro que é os Weeping Angels ou os Anjos Lamentadores. Eu sempre gosto da ideia do doutor estar sem sua companion fixa e acabar tendo uma relação com uma personagem nova. E é o que acontece aqui. Ele precisa mandar mensagens para Sally Sparrow, que junto de Larry Nightingale, eles desvendam diversos easter eggs deixados pelo doutor para combater esses Weeping Angels e impedir que eles tomem controle da TARDIS. Os Weeping Angels são criaturas que contornaram muito o orçamento e os efeitos da época de Doctor Who. Também acaba servindo como ótimo ponto de início para conhecer a série. Carey Mulligan trabalha brilhantemente aqui, ela tem muito carisma e é bem talentosa, e o perfil da personagem é perfeito. Ela poderia facilmente voltar para a série em qualquer momento, que eu ficaria muito feliz. Hora de falar um pouco de Matt Smith. A sua fase foi um pouco dividida em relação ao público, porém eu tenho um grande amor por muitos episódios, e The God Complex é um dos episódios que mais acertam em relação ao personagem e a essa fase. Escrito por Toby Whithouse e dirigido por Nick Huron. Nesse episódio temos o Doutor e os seus companheiros humanos Amy Pound e Rory Williams, vividos por Karen Gillan e Arthur Derville, se veem presos em um hotel dos anos 80, onde os corredores costumam mudar constantemente. Lá eles conhecem outros humanos e alienígenas que também estão nesse hotel, sem ter a menor ideia de como chegaram lá. Logo o doutor percebe que cada quarto do hotel guarda um grande medo de alguém. Foi nessa fase de Doctor Who que a direção ganhou aspectos muito mais cinematográficos, que proporcionou que brincassem muito mais com linguagem. E esse é um daqueles episódios onde isso se manifesta pela direção, construindo muito bem uma mística ao redor desse hotel e nos lembrando em muitos aspectos de obras como O Iluminado, de Stanley Kubrick, e 1984, de George Orwell, trabalhando muito bem os medos de cada personagem. O episódio ainda conta com a alienígena, que é um minotauro, com efeitos práticos muito bem produzidos, que se destacam no episódio. E além da direção, é nas atuações que o episódio tem um brilho bem forte também, mostrando como eles são frágeis e como essa relação deles com o doutor é um tanto complicada e tem o potencial de terminar em tragédia. Voltando para Capaldi, temos Mummy on the Orient Express, escrito por Jamie Matheson e dirigido por Paul Wilhurst.
Esse é um episódio que mescla perfeitamente contos de Agatha Christie, onde todos são suspeitos, com um horror clássico da Hammer. Doutor, aqui vivido pelo Peter Capaldi, investiga as mortes de passageiros a bordo de um trem espacial, onde as pessoas afirmam ter visto uma múmia. Essa fase do Capaldi foi muito popular por se negar muitas vezes a usar os monstros clássicos, criando monstros específicos para os episódios. E você vê muito disso aqui. Esse episódio que, aliás, tem um trabalho excelente de figurino e de design de produção. O episódio trabalha muito bem em fazer um certo debate social, se utilizando desse caos que ocorre entre as pessoas e fazendo uma mistura perfeita de mistério e assassinato com história de monstro clássico. Com uma trilha sonora muito certeira de Murray Gold, fazendo desse um dos episódios mais empolgantes de se assistir. Além de ter a sempre bem-vinda química maravilhosa entre Jenna Coleman e Peter Capaldi. Avançando um pouco mais no tempo, chegando até Jodie Whittaker e Chris Chibnall, temos The Haunting of Villa Diodati, um episódio escrito por Maxine Alderton e dirigido por Emma Sullivan. Toda essa fase é repleta de altos e baixos e uma certa inconsistência, algo que eu falarei futuramente em um outro vídeo, mas aqui esse é um dos pontos altos. Esse é um daqueles modelos de episódios de Doctor Who onde a doutora acaba encontrando alguma figura histórica importante em meio a uma situação cheia de referências a essa figura histórica. No caso, a figura histórica aqui é Mary Shelley, a escritora de Frankenstein. Aqui temos a doutora de Jodie Whittaker ao lado de seus companions originais, Graham, Ryan Sinclair e Yasmin, vividos por Bradley Walsh, Tosin Cole e Manjit Gill. A história, situada em 1816, reúne diversas figuras históricas da vida de Mary Shelley, como Lord Byron, que foi considerado extremamente fiel a muitos acontecimentos da época. Aqui temos um Cyberman um tanto trágico e deteriorado, que faz parte de todo um mistério a ser solucionado pela doutora, ao mesmo tempo em que é desenvolvida a personagem da Mary Shelley, vivida aqui com muita energia por Lily Miller, com um episódio que trabalha na direção em um estilo bem próximo de horror clássico e bem próximo dos filmes do Frankenstein, mas também tem toda uma veia mais anos 80, meio camp, com luzes azuis constantes que são usadas no decorrer do episódio. Também há uma participação especial aqui do Jack Harkness, e é uma semente plantada para o arco final da temporada, que não é bom, e não importa falar sobre ele. O que importa aqui é esse pequeno conto de mistério e horror e tragédia que trabalha essa figura feminina, histórica e extremamente importante, ganhando aqui muita vida, carisma e charme devido ao bom texto do episódio. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado das indicações de hoje. Tentei pontuar aqui 5 episódios que eu acho bem interessantes, divertidos e que combinem com essa data de Halloween. Futuramente eu farei um vídeo todo especial falando sobre a fase inteira da Jodie Whittaker e do Chris Chibnall, que ela terminou faz pouquíssimo tempo, além de outros conteúdos relacionados à série que eu devo lançar no futuro. Então ficamos por aqui. Até mais e falou!